Um feliz sábado a todos. Maranata. E nós o veremos, iremos com ele. Amém? Me permita aqui, por gentileza, tirar uma bonita máscara aqui do Caleb. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez na Igreja Central de Apucarana. Sempre é um prazer estar aqui. Obrigado, Nayara, pastor Cristiano, os demais líderes aqui da igreja por abrirem essa oportunidade para estarmos participando desses cultos, desses sábados especiais que têm sido nesse mês de julho, liderados aí pela juventude. A gente fica muito feliz em ver todo esse empenho, esse movimento acontecendo em diversos lugares. A gente tem recebido tanta notícia boa dessa juventude ativa, envolvida no trabalho de Deus. A missão Caleb, que já tinha acontecido em janeiro, já tínhamos pagado a conta dessa missão nesse ano. Eles olharam e disseram: não, a gente pode participar também de mais uma. E mesmo com a pandemia, mesmo com as situações de limitações, de restrições, de isolamento social, nós enxergamos assim, de pertinho, jovens que rompem essas barreiras para fazer a diferença, mesmo diante de uma situação difícil como essa que nós estamos vivendo. É um motivo de muita alegria. Então só louvo a Deus pelo trabalho dos Calebs em todos os lugares da região norte do Paraná e também em toda a União Sul brasileira, em todo o Brasil, espalhados fazendo o trabalho de Deus. A gente abre aqui o WhatsApp do grupo de líderes, a gente vê cada história linda. São dezenas de jovens, por exemplo, doando sangue hoje. Pessoas que estarão visitando hospitais para homenagear os nossos profissionais de saúde que estão trabalhando ativamente nessa pandemia. Jovens visitando outros jovens que estão afastados, jovens visitando idosos, levando um presentinho, um mimo, um carinho. Vocês têm que ver o carinho, o mimo de escrever, de comprar, de presentear, muitos tirando dinheiro do bolso para fazer um trabalho como esse. Aí a gente começa a se alegrar e perceber que Deus está sim levantando uma geração de jovens, amém? Uma geração inconformada com a mornidão, uma geração inconformada em ficar apenas sentado no banco da igreja. Eles querem mais, eles querem ter uma experiência viva e real com Jesus. E eu louvo a Deus pelo empenho e pela generosidade de cada um de vocês que tem participado dessa missão. E eu gosto muito da missão Caleb, porque ela é uma missão integral. Ela não somente convida jovens a participarem, mas todos podem participar. A gente vê adolescentes, a gente vê adultos. A gente só não vê idosos dessa vez, porque os idosos eles estão reservados, guardados. Mas a gente vê na missão Caleb diversas pessoas de todas as idades, de todas as gerações, trabalhando para a causa de Deus. Porque o mais importante, e aqui eu quero introduzir a minha mensagem, é nós vivermos a missão que Jesus Cristo nos ensinou. Grava algo no teu coração, amados irmãos que estão aqui nesta igreja, e também os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet. A missão, ela não pode se resumir apenas a uma atividade. Eu cresci na igreja ouvindo uma expressão completamente equivocada: vamos fazer trabalho missionário. Embora a intenção seja boa, a expressão é completamente equivocada, porque o cristão não foi chamado para fazer um trabalho missionário, ele foi chamado para viver a missão. Porque quando eu faço um trabalho missionário, eu entendo que o trabalho missionário é apenas aquela atividade que eu realizo, mas não é isso que Deus pediu para você fazer e ser. Tem gente que veste a camisa da missão só para fazer aquela atividade, depois ele tira a camisa da missão e vai viver a vida dele como qualquer outra pessoa nessa face da terra. Não é isso que Deus chamou a gente para ser. Ele nos chamou para sermos missionários, ou seja, para vivermos a missão. E quando eu sou um missionário, aí sim, vivendo a missão, eu posso fazer uma atividade específica que reflita a missão que eu tenho no meu coração. Então Ele chamou você para viver a missão em tempo integral. Como um médico que não tem hora para ser chamado para uma ação, assim também tem que ser um missionário. Eles têm que estar pronto a qualquer momento para testemunhar da fé que ele tem
no seu coração. Por isso que a gente, quando olha para Jesus, que é o grande missionário, tem uma frase de David Livingstone que diz assim que Deus teve um único filho e fez dele um missionário, o maior de todos os missionários, Cristo, nosso exemplo. E quando ele esteve aqui na terra, ele foi um grande mestre, não somente porque ele falava com autoridade, ele não era mestre que ensinava apenas com palavras, mas principalmente com as suas ações, pelo exemplo. E tem um texto, eu tenho meditado muito nesses últimos dias no Evangelho de João. Eu tenho feito uma maratona em João, olhando Jesus através das páginas desse livro. E eu, inclusive, recomendo vocês a fazerem o mesmo. Contemplem a Cristo. E eu confesso que tenho me feito muito bem refletir na pessoa de Cristo através do Evangelho de João, que é um evangelho diferenciado. João tem 21 capítulos, e quando eu comecei a fazer um estudo mais aprofundado de João, na semana passada, eu contei, tinha 21 dias para terminar o mês de julho, e eu falei, vou estudar um capítulo por dia de João. Quão maravilhoso é encontrar Jesus pelas páginas deste livro. O propósito maior desse livro é revelar que Jesus é divino, é Deus. Em cada capítulo a gente aprende uma faceta importante de Cristo, importante de Deus. E hoje eu quero refletir com vocês em João capítulo 4. João capítulo 4 me chama muito a atenção, e eu quero rapidamente aqui, para a gente não estender no tempo. Jesus, ele estava na região da Judéia, e ele decide com os discípulos a subirem para a Galileia novamente, onde ele passou muito tempo do seu ministério lá. Então a gente tem norte e sul ali de Israel. Jesus, então, ele, para ir para a Galileia, ele teria só dois caminhos. Ou ele faz o caminho que qualquer judeu na época dele faria, que seria cruzar, do sul para o norte sem passar por Samaria, ou seja, eles faziam uma curva mesmo, de propósito, para não passar por Samaria, ou uma linha reta, que ele sai de onde estava e automaticamente passaria por Samaria. Mas judeus e samaritanos, como diz as escrituras aqui, não se davam bem. Havia uma rixa, um ódio mortal entre eles se tornaram inimigos, histórico. Te vê lá no Antigo Testamento a origem dessa racha, entre os judeus e samaritanos. E na época de Jesus essa divisão era muito intensa. E Jesus de propósito fala para eles assim: não, nós não vamos por esse caminho aqui, que dá a curva, nós vamos reto, nós vamos passar por Samaria. Os discípulos não entendem nada, mas Jesus ensina pelo exemplo. Ele vai junto, e eles chegam ali na região de Samaria, na cidade de Sicar, por volta do meio-dia. E Jesus já sabia de tudo, ele vive sob a agenda do Pai. Ele sabia que tinha um encontro com uma mulher que não tinha noção do que aconteceria com ela, mas Jesus já sabia. Aí ele chega junto ao poço, os discípulos cheios de fome e falam assim: olha, mestre, nós vamos lá na cidade para procurar algum alimento, a gente traz para o Senhor também. Ok. E ele ficou sozinho, ao meio-dia, e surge uma mulher samaritana, indo ao poço para buscar água. Por que aquela mulher estava vindo sozinha para buscar água naquele poço? Era um horário que geralmente as mulheres não iam, um sol escaldante ali daquela região do deserto, e a mulher estava vindo porque ela não queria ser notada, não queria ser vista por outras mulheres, por causa do histórico de vida dela. E a gente vai entender isso ao longo do relato aqui de João capítulo 4. Então Jesus, sendo um homem, sendo um judeu, ele avista aquela mulher se aproximando, ela é extremamente envergonhada, jamais puxaria conversa com Jesus, porque ela percebe que Jesus era judeu e também era homem, e homens e mulheres naquela época não se conversavam publicamente, isso era um costume, E Jesus,
ele começa a travar um diálogo com essa mulher, e o que Jesus faz com essa mulher é um exemplo, irmãos, de como que nós temos que lidar com as pessoas, e como nós temos que pregar o Evangelho. Note que foi ele mesmo que disse, registrado lá em Mateus também 28, vão e façam discípulos. Mas o texto não diz, vão e façam discípulos do povo de Israel. Ele diz o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus fala em outras palavras, vão espalhar a mensagem ao mundo todo. Mas eu pergunto, que segredo há para que eu consiga pregar o Evangelho para o mundo todo? Existe um importante segredo: a gente precisa estar disposto a quebrar todas as barreiras do preconceito humano que existem. Todas as barreiras. Se nós não quebrarmos essa barreira gigante do preconceito, nós nunca vamos cumprir a missão evangélica. Nós nunca vamos espalhar a mensagem ao mundo se nós continuarmos dentro da nossa bolha e não estarmos dispostos a romper a barreira do preconceito para chegar no coração das pessoas. E Jesus queria deixar essa lição para os discípulos: vai pregar a mensagem ao mundo, você tem que espalhar a mensagem para o mundo, então rompa as barreiras. E só nesse diálogo com a mulher samaritana ele rompe várias barreiras, e os discípulos ficam entendendo sobre isso. Ele primeiro quebra uma barreira, até mesmo de gênero, ali, de costume da época. Essa coisa de um homem não conversar com a mulher, Jesus rompe essa barreira. Não porque ele é um reacionário, um revolucionário, mas porque ele veio para salvar. E ele sabia que a única oportunidade que ele teria para salvar aquela mulher, dar um sentido para a vida daquela mulher, era aquele momento. E Jesus não desperdiça oportunidades. Diferente de nós, ele não faz aquela coisa, puxa, poderia ter feito isso. Não existe poderia ter feito isso para Cristo. Ele aproveita todas as oportunidades para salvar, para redimir o pecador, para dar sentido para a vida das pessoas. E ele conhecia o coração daquela mulher, sabia que ela tinha uma vida toda errada, toda torta, ela era extremamente julgada pela vida que ela tinha. E Jesus então quebra a barreira do costume para poder se aproximar daquela mulher. Ele faz um pedido que ele sabia que chamaria a atenção da mulher, porque pedir água era algo muito profundo. Ninguém recusa água para o outro. A água é bênção, a água é vida. E quando ele faz um pedido, ele sabia que a mulher não ficaria indiferente. E a mulher se espanta e diz assim, isso está em João capítulo 4, como é que você, sendo judeu, me pede água, sabendo que eu sou samaritana? E aí Jesus começa a despertar o interesse no coração daquela mulher. Interessante como Jesus é mestre. Se Jesus respondesse de uma vez assim, única e logo de cara, de primeira, quem ele era, talvez aquela mulher não estivesse preparada para entender. Quando a gente vai dar o estudo bíblico para alguém pela primeira vez, é normal que essas pessoas elas façam um monte de perguntas, de dúvidas que elas têm, tudo de uma vez, no mesmo dia, no primeiro dia. E quem dá estudo bíblico é sabe. E uma dica, uma orientação que a gente aprende com Cristo é: não fale tudo de uma vez. Vai falando aos poucos, vai despertando interesse. Chega uma pessoa e diga assim: olha, essa pergunta é muito interessante, mas ela precisa ser respondida no próximo estudo. Combinado? E você vai despertando interesse, vai alimentando esse interesse. É isso que Jesus faz aqui. Olha o que ele joga para a mulher. Olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que pediria água para ele. E aquela mulher diz: como assim? Eu não estou vendo o senhor com balde, não tem corda, esse poço é fundo, o que você está falando? E aí ele começa a discorrer, ele começa a falar, e aí ele vai dizendo assim, ó, no verso 10, né? Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, dá-me de beber.
e tu me pedirias, e eu lhe daria água viva. E aí então, o verso 11: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem águas vivas? Verso 12: És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então ela estava querendo entender quem era esse homem que estava conversando com ela, e Jesus não responde de imediato, mas só diz: quem beber desta água que você veio buscar aqui do poço, vai continuar tendo sede, mas aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água em que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha isso. Jesus foi desenvolvendo e envolvendo aquela mulher na conversa, ao ponto de dizer que o que ele tinha para ela era algo que iria transformar a vida dela, saciar a vida dela. Uma vida vazia, uma vida que não tinha sentido. Essa mulher tinha tido vários relacionamentos, não conseguia encontrar plenitude e felicidade em nada. Uma mulher talvez que vivesse até com o estereótipo de uma prostituta, porque o homem que vivia com ela nem marido dela era. Toda errada. Jesus quebra mais um preconceito, né? Mais uma barreira do preconceito, um preconceito social. Essa mulher já era marginalizada, já era excluída, e Jesus quebra tudo isso para salvar, para redimir, para abençoar. Nós temos que aprender muito com Cristo, porque geralmente a gente não se aproxima dessas pessoas. A gente só prega para os que são parecidos com a gente. Dificilmente a gente vai para esses lugares mais terríveis da terra para falar para as pessoas que geralmente não são abordadas por crentes. E Jesus ele dava atenção para todas as pessoas, ele veio para buscar e salvar o perdido. E ele começa então a dialogar com aquela mulher e oferece para ela a água da vida, água que preenche e satisfaz. E aí nesse ponto, essa mulher maravilhada com aquilo que Jesus estava dizendo, ele diz: eu quero essa água, me dá dessa água. E aí Jesus faz uma pergunta, um pedido muito, mas muito sábio. Ele fala assim: vai lá e chama teu marido. Jesus já sabia de tudo, mas queria dar a oportunidade para essa mulher confessar quem realmente ela era. Jesus queria simplesmente dizer para ela que ela precisava, para realmente o milagre acontecer na vida dela, ela precisava reconhecer quem ela era, e ela precisava jogar isso para fora. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: bem disseste, você já teve 5, e o que você tem não é o seu marido. E ela então reconhece Jesus como um profeta, e ela diz: eu vejo que tu és um profeta. Aí ela tenta mudar de assunto, fazendo uma pergunta que não tinha a ver com o momento ali, e Jesus responde a pergunta dela, explicando na verdade o propósito da verdadeira adoração. Não vou entrar nos méritos dessa parte, mas é muito interessante. E Jesus começa a explicar para ela de que Deus não está retido dentro de um espaço geográfico, como se Deus pudesse ser adorado apenas em Jerusalém ou apenas em Samaria. Para com isso. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em todos os lugares. Está chegando a hora disso, e já é chegada. E aí ela diz assim: olha, eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, ele vai explicar sobre tudo isso para nós. Aí Jesus percebe que ela está preparada para ouvir a grande verdade. Jesus olha para ela bem no fundo dos olhos dela e diz: eu sou o Messias. Me arrepia todo ele. Eu sou o Messias. Esse que você está falando aí sou eu. Imagine a reação dessa mulher. Ela regala os olhos bem grandes. O texto diz que ela fica tão chocada com essa verdade,
E ela crê. Ela tanto crê que aquele que estava falando com ela era de fato o Messias, que ela sai correndo e ela vai para a cidade. Ela fica tão desnorteada que ela deixa até o que ela veio fazer ali. Ela deixa o cântaro, ela deixa o balde, ela não vem com água, ela sai correndo porque ela encontrou a água da vida. E quando a gente encontra-se com Cristo, quando a gente experimenta Jesus, a gente quer anunciar para todo mundo quem Ele é e o que Ele fez na nossa vida. Não é assim, irmãos? Quando a gente tem uma bênção, quando a gente recebe algo profundamente grande, maravilhosamente grande, a gente não quer guardar isso só para nós. É uma verdade tão linda, tão absoluta, que a gente precisa anunciar, a gente precisa espalhar. Então eu não consigo entender por que nós, pastores, líderes de igreja, precisamos ficar insistindo para vocês pregarem, anunciarem, testemunharem, darem estudos. Isso não deveria ser assim. A gente não precisaria ficar aqui, gente, vamos lá, vamos fazer trabalho missionário hoje. A gente não precisava se frustrar com a ideia de vamos marcar um trabalho missionário, beleza, 2 horas da tarde aqui e só tem 4 pessoas. A gente não precisava passar por isso. Se todos nós que frequentássemos uma igreja tivéssemos tido uma verdadeira experiência com Jesus. Porque quando a gente tem uma verdadeira experiência com Jesus, irmãos, não é trabalho missionário, é um privilégio missionário. Não tem trabalho nisso. Não é fardo falar de Cristo. Não é fardo falar de alguém que transformou a nossa vida, que mudou a gente de dentro para fora. Agora, se a gente não tem essa experiência, com certeza vai ser constrangedor falar de Cristo para alguém. Com certeza vai ser vergonhoso sair na rua para fazer qualquer tipo de ação missionária, porque a gente não sabe do que a gente está falando. A gente não sentiu no coração o que é beber da água da vida. E se a água da vida não está em nós, não há fonte a jorrar em nós para a vida eterna. É simples assim. E essa mulher, ela fica tão profundamente tocada pelo encontro de Jesus, pela forma amorosa como Jesus tratou ela, que ela sai e começa a anunciar. Note, irmãos, essa mulher deveria receber um rótulo naquela cidade. Ela não deveria ser muito bem falada, né? E ela, aprendendo com Jesus, ela rompe até mesmo essas barreiras. E ela não está nem aí, ela começa a falar para as pessoas. E o jeito dela falar deve ter sido tão intenso, tão verdadeiro, que a Bíblia diz que as pessoas creram nela. E olha que forte, as pessoas creram nela sem menos conferir se o que ela estava dizendo era verdade, do tamanho do impacto do testemunho daquela mulher. E outros, ou já outros, quiseram saber por si mesmos: me levem até ele. E ela levou. E eles se encontraram com Jesus. Várias pessoas daquela cidade se encontraram com Jesus. E Jesus, atendendo o pedido deles, ficou ainda 2 dias naquela cidade, falando, anunciando, testemunhando o reino, semeando. E Jesus, como eu falei no começo, ele tinha um objetivo: ensinar para os discípulos como eles deveriam fazer. Olha que interessante. Os discípulos foram para aquela cidade atrás de comida, mas não aproveitaram a oportunidade para testemunhar. Aquela mulher fez o que os discípulos deveriam ter feito. Aquela mulher anunciou e trouxe mais pessoas para Cristo do que os próprios discípulos. Quando os discípulos chegaram com comida e viram Jesus conversando com uma mulher, eles já deixaram a comida até cair no chão assim. Eita, o que está acontecendo? O que é isso? O que Jesus está fazendo? Ele não pode fazer aquilo ali. E aí Jesus teve que explicar para eles. E aí vem uma verdade que é absoluta aqui dentro desse contexto da mensagem de hoje aqui para vocês. Tudo aquilo que Jesus pede para vocês como discípulos fazerem, Ele fez primeiro. Ok? Tudo que Ele pede para a gente fazer, Ele fez primeiro. Esse é o grande líder, né? Aprendam comigo. Orem para mim e aprendam de mim. É
É isso que Jesus está dizendo. Tanto que lá em Atos 1:8, quando Lucas registra assim, fiquem em Jerusalém e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. João, de forma habilidosa e profundamente inspirado, ele escreve o livro dele numa sequência que não pode ser coincidência, porque em João capítulo 2, Jesus está em Jerusalém, fazendo vários sinais, verso 23. Em João capítulo 3, João relata que Jesus está na Judeia, pregando e fazendo vários batismos. E em João capítulo 4, Jesus está em Samaria. E no verso 42 é anunciado que Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Preguem, sejam testemunhas. Primeiramente, aonde vocês vivem, onde vocês estão, perto de vocês: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Por que Jesus pede isso? Porque Ele é o Salvador não só dos judeus, Ele é Salvador do mundo todo. Todas as pessoas de todos os lugares precisam ouvir da breve volta de Jesus, precisam ouvir da graça de Jesus, precisam ser transformados por Jesus. Então, de perto para longe, nós temos que anunciar Jesus, a começar por aqueles que estão perto de nós, nossos amigos. Seus amigos sabem quem é Jesus, seus familiares, as pessoas que estão perto de você, sua vizinhança. E eu sei quão difícil é falar para as pessoas que a gente conhece. É muito mais fácil a gente pegar um avião e ir lá para a África para pregar. E os jovens gostam muito disso, e eu gosto muito também. Essas são atividades missionárias. Mas Jesus não me chamou apenas para atividades missionárias, Ele me chamou para uma vida missionária. E se eu sou um missionário, eu começo a iluminar e dar sentido para a vida das pessoas que estão perto de mim, a começar por aquelas que estão perto de mim. Jesus mudou a vida daquela mulher. E como diz aqui, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O testemunho dela foi tremendamente poderoso e para sempre registrado aqui nas páginas sagradas da Bíblia. Jesus ele vai dizer que é chegada a hora de colher. Os campos estão brancos. Está aqui nesse capítulo. Vocês precisam entender que alguns vão semear, outros vão colher, mas quem faz a semente do Evangelho que foi brotada no coração de alguém, ou plantada no coração de alguém para brotar, é Deus. É Deus que faz essa semente crescer. O nosso único papel, amigos, e eu termino aqui, o nosso único papel é semear a semente do Evangelho por onde a gente for. Por onde a gente for. Eu vou te dizer mais um detalhe. Se a gente não faz o trabalho de Cristo, Deus vai usar outros agentes para fazer isso. Mas o Evangelho dele será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim.